Olá, povo de Deus, olá, pessoal querido que está conosco todas as quintas-feiras, às 22 horas. É o nosso dia, o nosso encontro, mais um encontro hoje. Na semana passada, nós falei sobre a vida natural, a vida espiritual e a harmonia entre os papéis que essa vida nos traz. Para me acompanhar, eu convidei a minha filha, que também é doutora, que é a Ana Lia, não é? É a Ana Lia Rodovalho Clerô, que é mãe do Pedro e da Lulu, e esposa do João Clerô, que também são pastores nossos. Bem, a gente falou na semana passada bastante sobre os papéis da vida, sobre essa harmonia, como é difícil viver a harmonia, porque são muitos papéis, a demanda é muito grande, e isso é mais difícil ainda para a mulher, do ponto de vista feminino, e foi isso que ela abordou. E agora, hoje, nós vamos falar, como eu prometi na semana passada, nós vamos falar da sequência, falando sobre esses papéis, mas pessoas que não conseguem viver esses papéis e caem em crise, caem no buraco, né? Cai no buraco, não deu para passar, caiu. E agora, como é que faz? Para responder essa pergunta, por que acontecem as crises e como se sai delas? Tem saída simples, rápido, fácil ou não? Você tem qual é? Mas, mais uma vez, se inscreva nos grupos, não é? Coloque aí um like, compartilhe com as pessoas que você ama para nos ajudar a distribuir, não é, o máximo possível todo o conteúdo, tudo aquilo que a gente acredita que pode ajudar e abençoar as demais pessoas. Tá bom, gente? Bem, então, Lia, primeiro, cumprimente nossa audiência, dá um oi e vamos depois entrar no tema. E também o Vitor, que é o nosso sempre o mediador comigo aqui, batendo papo e falando e trazendo as perguntas que vocês enviam. Bom, prazer estar aqui novamente com vocês, poder estar compartilhando, conversando, debatendo assuntos tanto que eu gosto, né, que é sobre o comportamento humano, que acho que é uma das coisas que eu mais amo fazer, que é conversar com as pessoas, entender o ser humano um pouco mais. Bom, falando sobre as crises, como meu pai está falando, eu acho que hoje, primordialmente, a gente está vivendo um mundo muito complicado em várias questões. Se você for ouvir e estudar um pouco mais sobre várias matérias, existem matérias que falam que nós somos a década da depressão, a década da ansiedade. E a gente estava até batendo um papo aqui antes da gravação, falando exatamente sobre isso. Por que que os jovens de hoje têm sentido tanta depressão, ansiedade, vontade de se suicidar? Eu recebo tantas mensagens no meu Instagram que até às vezes eu fico impressionada como a pessoa está desesperada por uma ajuda. E por que não procurar ajuda, já que nós estamos dentro da igreja, né? Nós estamos aqui falando para alguém que é cristão, que você tem um pastor, um líder. Se você não tem, procure ou um padre, ou alguém que está envolvido na sociedade, né? Um católico que vai lá na paróquia e que tem as suas amigas ali para compartilhar. Tem um profissional de aconselhamento. Com certeza. Né? Próximo, todo mundo tem alguém próximo. Não, e mesmo que não tenha alguém, às vezes, no âmbito religioso, você tem uma amiga, você tem um pai, uma mãe, ou um conselheiro que você se identifica. E mesmo assim, isso tem sido muito agravado nos últimos anos. Por quê? Porque eu acho que as pessoas, elas primeiro não têm um senso de propósito. Eu estava fazendo um estudo, pai, ultimamente, até falando sobre um MBA, sobre psicologia positiva, e lá ele falava que o maior sofrimento humano hoje é a falta do senso de propósito. Então, quando eu não sei para que eu nasci, por que eu estou aqui, eu não sei quem eu sou. E o que hoje nós, como pastores, como, né, o Bispo Rodovalho, como um fundador aí de um dos maiores ministérios do mundo, traz o que para as pessoas? Senso de propósito. Você nasceu para uma missão, você nasceu para isso. E essa aproximação com Deus e com a igreja te traz um senso de falar, nossa, nunca descobri que eu tinha... Quantas pessoas eu conheço na igreja que falam assim, nem sabia que eu tinha... características de líder. E às vezes a gente escuta, eu vejo meus filhos em escola, já as professoras chamando e falando, nossa, olha, a Lulu, ela chega aqui, ela já organiza a fila, ela já coloca cada um para fazer suas tarefas, e se alguém está parado, ela já movimenta. E a gente antigamente achava que isso era só características, mas não é, já é característica de líder. Aquela pessoa nasceu assim. Nasceu assim. Não, a gente desenvolve isso também, né? Desenvolve essas ferramentas. E eu acho que a crise hoje vem por essa falta de propósito. Quem eu sou? Então, acho que é essa pergunta que os jovens hoje têm que se fazer. Você já descobriu o seu propósito? Já sabe por que você acorda todo dia? Já sabe por que você se motiva todos os dias? Porque veio a esse mundo, porque nasceu. Seu chamado, né?
Gente, aquela história científica, né? 5 milhões de espermatozoides. Alcançou o óvulo, que é você. Quer dizer, você é um campeão, você é uma pessoa, uma coisa mega especial. 4.999.000 morreram e você sobreviveu. Por quê? É uma coincidência? Um golpe de sorte do universo ou um propósito? Claro que essa inteligência foi a inteligência guiada. E essa inteligência guiada trouxe você à existência. Mas, minha filha, a pergunta é, esses diferentes papéis têm um potencial de nos levar a crescer, se a gente usar a força motriz para investigação e dizer, eu quero crescer, eu poderia ter sido melhor. Eu posso dar mais, eu posso alcançar mais. Posso ter um corpo melhor, eu posso ter uma silhueta melhor, eu posso ter uma saúde melhor, né? Então, e se a pessoa não está bem, e a tendência não é crescer, a tendência é se deprimir e cair. Essa é a primeira tendência. Aí vai tomar um remédio, aí o remédio tem consequências, o remédio tem efeitos colaterais, aí vai dormir muito, sonolento, aí fica menos produtivo. Aí olha a espiral negativa. E quanto menos ela se movimenta, mais a depressão vem, porque é falta de energia. Então é uma espiral negativa sendo construída. Como é que quebra esse ciclo? Do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista até mesmo emocional, coach, que instrução você traz? Eu falo isso muito para as pessoas que me procuram ajuda, e nos cursos que eu dou se você tem alguém com uma crise muito grande dentro da sua família, ou se você está em crise nesse momento, né, se você se encontra nesse quadro, a primeira coisa que você tem que fazer é se movimentar. É tentar, não adianta você entender o porquê e você tentar filosofar muito na questão, porque isso não vai te trazer um resultado imediato. O resultado imediato é levantar e andar. Hoje a gente tem que começar o fluxo de sangue tem que correr dentro do seu sangue, para dentro do seu corpo, para você começar a se sentir um pouco mais viva. Com essa força e com essa vida, você vai começar a ter um pouquinho mais de vontade de fazer as coisas. Eu não acho que isso é da dia para a noite, mas eu acho que primeiro vem da vontade da pessoa. A pessoa quando tem que quando você diz levantar e dar um passo, você diz isso é uma figura, não só fisicamente, mas procura o psicólogo, procura o conselheiro, ajuda. Toma uma iniciativa de buscar. Eu acho que eu tenho que tomar a atitude de buscar. Primeiro passo. Aí você também falou sobre a questão, como a gente pode, por quê, né, que às vezes a crise assola. Às vezes a pessoa ela não consegue buscar ajuda no momento certo, e aí ela fica tímida, e aí ela vai se calando, e ela vai se deprimindo muito gradativo, e ninguém que está do lado dela percebe, nem ela. Quando ela percebe, o caso já está muito mais grave, e eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas para ajudar o ser humano. A resiliência é o quê? A força de você se levantar rapidamente de uma queda. Como é que eu desenvolvo isso? Eu tenho que tentar buscar ajuda. Uma das coisas que eu mais aprendi, né, que eu acho que é uma das coisas que eu tenho a bênção de ter uns pais como meu pai e minha mãe lá em casa não tem espaço para choro muito tempo, não. Então, assim, isso foi bom, porque não é que a gente não tem paciência, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho quem trabalha comigo sabe, não tem muito mimimi do nosso lado muito tempo, não. Eu falo pra pessoa, você tá triste, chora hoje, mas amanhã eu te espero aqui 8 horas da manhã, porque senão eu tô dando pra ela uma ferramenta pra ela se deprimir mais. Você tá dando reforço. Exatamente, e eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você tem alguém dentro da sua família, na sua casa, não bote, tá bom, querido, vou trazer uma caixa de chocolate e vou ficar na sua casa assistindo Netflix com você. Não faça isso, faça o contrário. Não, vou te passar aí agora para te pegar que a gente vai dar uma volta. Vou te levar no culto. Vamos visitar uma amiga. Ser menos dramático e mais ativo. E mais ativo. Vamos conversar com alguém que passou pelo que você passou e venceu. Isso. Vamos procurar um profissional especializado nessa área. Exato. Tem saída, tem solução. Não se vitimizar. Isso. Você não pode se vitimizar da situação. Literalmente é o que a Bíblia... Deixa eu usar uma parábola. A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro e João entraram no templo, tinha uma pessoa, acho que era um aleijado, na porta do templo, pedindo esmola. E Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou ele pela mão e levantou. Então essa expressão é muito bonita, pegar pela mão e levantar. Quer dizer, ele não deu o dinheiro e fala, fica aí no seu estado, fica aí na sua miséria. Ele diz, eu vou te tirar dessa situação. E levantou. Isso que precisa ser Isso são intervenções. Exatamente. E essas intervenções
você acha e orienta que familiares, amigos, líderes de algum tipo de liderança precisa se fazer? Com certeza, eu acho que aí nós como familiares, amigos, temos que ter um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais solidário também para com as pessoas, porque às vezes a gente não entende por que a pessoa está passando um sofrimento. Por quê? Uma pessoa muito prática, ela enxerga as coisas da maneira mais prática do mundo. Passei por um problema, resolvo o meu problema, amanhã eu estou bem. Mesmo que dentro de mim aquilo ainda está borbulhando, mas eu trabalho a mente, não a emoção. Porque eu acho que a gente tem que tentar lembrar que quem manda em nós não é o sentimento, é a razão. Então eu preciso estar trabalhando minha mente. Não, eu vou dar conta. Não, eu vou dar conta. Aí se eu encontro alguém e falo, vou dar conta, já tenho mais probabilidade de crescer. Agora, se eu encontro alguém e falo assim, é isso mesmo, nossa, que triste, vamos sentar junto para chorar. Apesar da pessoa ter que chorar um pouco, mas não dá tempo. Eu vejo isso muito na vida do meu filho, que é um atleta hoje. Ele tem uma corrida e ele tem 20 minutos depois para uma outra corrida. Meu pai venceu junto comigo no final do ano um dos momentos mais difíceis da vida dele. Por quê? Ele estava para ganhar o campeonato dele e o carro dele não pegou. Não era uma situação externa, não era ele, não era um oponente que tirou ele, era simplesmente o carro dele não pegava. Tava e ele fora do controle, né? Ele tentava empurrar o carro e vinha alguém externo. E aí eu fiquei pensando, isso aí é a nossa vida, né? Às vezes tem alguém externo te empurrando e seu carro tá lá e você não pega. E aí o carro dele pegou depois, enfim, deu bandeirada, ele não conseguiu recuperar como ele precisava, o carro não estava no rendimento que precisava. Mas foi um aprendizado. Só que depois disso aí, ele tinha outra corrida em 10 minutos. O que eu ia falar para ele? Não, meu filho, vamos chorar mesmo, fica com raiva. Ou eu ia falar, Pedro, ó, eu sei que você está com raiva mesmo, mas em 10 minutos você tem outra corrida. O que você vai fazer? Que escolha que você vai ter na sua vida? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu caí hoje, alguém me feriu, meu marido me machucou, no trabalho eu tive um problema, mas eu tenho a escolha de ficar lá me lamentando e perder a próxima oportunidade, que é o que meu pai sempre falou, as oportunidades na vida passam. Você está pronto para pegar elas? Ou não, né? Ou eu vou ficar ali chorando e já perdi a primeira, a segunda, a terceira corrida e pronto. Aí vira um efeito dominó de desastre. Aí eu dei para o meu oponente o que ele queria, né? Uma coisa que eu queria te perguntar também, e se a pessoa disser assim, eu falo para mim que eu preciso me levantar, eu digo a mim, reaja, mas eu não consigo. Aí parece que não é um caso mais nem emocional e nem cognitivo, parece que é um caso biológico. Aí entra com remédio, medicação ajuda. Pode ser espiritual também? Pode ser algo espiritual também. Na experiência de gabinete, o que você tem descoberto? Bom, aí eu vou para os dois lados. Se a pessoa já é uma pessoa que está integrada dentro de alguma igreja ou tem alguma religião que ela acredita, ela tem uma fé e aquilo ali move ela, eu tento perceber se realmente poderia ser espiritual. Mas, infelizmente, a maioria das vezes, às vezes é biológico mesmo. Aí eu tenho que instruir ela a procurar um psiquiatra, aí a pessoa tem que buscar um psiquiatra para ver se ela vai ter que tomar algum medicamento, porque às vezes a dopamina dela tá baixa, a serotonina dela tá baixa, e ela tem que rever algumas coisas que são da química do cérebro mesmo. E aí, às vezes, é só por um tempo. A química dela tá baixa, faz um tratamento, e aí o psiquiatra vai poder acompanhar ela de uma maneira melhor, né? Eu acredito que a gente tem que tentar todas as vertentes, né? Perfeito. Pastora, a gente tem algumas situações de crises aqui que a gente vê que é comum, que eu queria apresentar para vocês e vocês nos darem assim, o que a pessoa faz na prática. Por exemplo, hoje em dia, há 100 anos atrás, na verdade, as mulheres tinham um papel mais do lar e de família. Hoje em dia a mulher já trabalha, está no mercado de trabalho, no ministério, está em tudo. Mas eu vejo que às vezes existem algumas mulheres que elas queriam viver para a família, para os filhos, para casa, mas tem esse estereótipo da sociedade hoje de não, a mulher tem que trabalhar. Como é que a mulher reage nesse momento? Eu acho que aí depende de cada mulher. Tanto que eu tive aqui no nosso trabalho, a gente tem muitas mulheres e a gente passa por isso, sabe quando? Quando ela tem filho. E aí vem a decisão, vou voltar para o mercado de trabalho ou não. E eu sempre falo para elas o seguinte, tem que escutar o seu coração. Se você acha que naquele momento você precisa se doar mais para o seu filho, ok, existem mulheres que nasceram para ficar em casa, para cuidar da família e são completas e felizes, eu respeito completamente. E existem outras que se ficarem em casa tem um outro problema, elas não se sentem bem. Eu acho que eu entro nesse outro caso, porque dentro da minha personalidade eu sou uma pessoa que eu gosto de produzir.
eu não produzindo, não que como mãe, como esposa eu não vou produzir, mas eu não produzindo como mulher separada do papel de mãe e esposa, eu não vou me sentir completa como eu gostaria. Então, eu acho que isso é uma decisão muito individual de cada um e ela tem que se conhecer e saber qual é a decisão que ela vai tomar naquele momento, sem pensar no que o outro vai pensar. Ali ela está tomando uma decisão que ela e o marido estão tomando juntos e pronto, né? Não... E outra coisa que eu acho que esse escopo é o projeto da família, o projeto do casal. O casal, desde namoro, noivado, nós aqui temos um curso de noivo que a gente dá, é muito importante o curso. São 4 aulas, coisas simples, 4 encontros, mas é muito importante porque força o casal a pensar em coisas que eles não tinham pensado. Porque o pessoal casa por causa da paixão, do amor, da força, né, de querer estar juntos. Mas vocês já conversaram sobre o projeto de vida, finanças, filhos, vocês já conversaram sobre essas coisas básicas, sobre que espaço que a mulher vai ter, se a conta do casal vai ser conjunta ou vai ser separada, o que une e o que separa. São perguntas que têm que ser feitas. E se não discutir isso, a prática vai atropelando a teoria, vai atropelando e pegando aquele casal de uma maneira despreparada. Tudo que a vida nos pega despreparados tem potencial de nos trazer problemas. Então, seja preditivo. Tudo que você conseguir pensar antes, agir antes, prevenir antes, você tem um potencial de crise mínimo, muito pequeno. Agora, a mulher que se engravida sem pensar que ela vai cansar, que ela vai mudar completamente a sua fisiologia, que ela não vai ter força para trabalhar, que as pernas vão inchar, provavelmente, e aí ela pode... Então, você não pensou nas consequências que uma gravidez traria? Você preparou o quarto do nenê? Não tem enxoval, não tem nada. Quer dizer, como assim? Então, a vida não nos permite este amadorismo. Para você viver bem, para você viver em vitória, você tem que ser uma pessoa inteligente, sábia, capaz de colocar cada coisa no seu devido lugar. Para fechar, pai, sabe o que eu acho? Eu até fiz uma monografia na minha faculdade falando sobre o jovem casal. E a gente falava que a gente tem que ter um contrato. E no nosso curso de casais, nós temos no último encontro um contrato que se faz entre o casal, para deixar tudo muito combinado, porque o combinado não sai caro. Isso. Né? É isso aí. Obrigado, doutora, pastora, minha filha, Ana Lia. E eu quero dizer que ela escreveu esse livro, Mulheres de Valor, baita livro, muito bom mesmo, muito vendido, está à sua disposição. Para você construir sua autoestima, para você conseguir equilibrar os papéis que você vai desenvolver na sua vida, tá bom? Se você estiver assistindo a gente no YouTube, o link para comprar o livro está aqui embaixo. Se você estiver em outro lugar, é só pesquisar aí, tem no site da SBE. Sim, né? Da SBE.com e na Editora Vida também, que esse livro é em parceria com a Editora Vida. Pode entrar em contato. Então, nós estamos terminando e eu mais uma vez te peço para você dar um like aí, você que acompanhou, você que gostou, manda suas perguntas para próximo podcast. Eu tentei responder as perguntas de hoje, né, sem citar nomes, mas trazendo essa integração. E você baixa o Sara Play, vai lá, se inscreva no Sara Play, baixa, ele é gratuito, na Google Store, na Apple Store. Inscreva no meu canal do YouTube, todo esse conteúdo está lá à sua disposição, tá bom? E você pode nos acompanhar em qualquer uma das plataformas das redes sociais. Deus te abençoe. Mais uma vez, pegue esse podcast, esse conteúdo de hoje, distribua para os seus grupos, para os seus amigos, discuta em células, em grupos, para que você cresça, para que as coisas possam vir na sua vida de maneira mais gostosa, para que sua vida seja mais leve, para que sua vida seja mais doce, para que a sua vida seja melhor. Amém? Você quer despedir, minha filha? Sim, queria agradecer a todos pela participação aqui, agradecer meu pai por ter me convidado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu faço alguns vídeos também falando sobre isso, eu tenho Conversa Franca, onde você pode entrar no meu canal, eu abordo vários assuntos sobre o comportamento humano, sobre a vida das mulheres hoje, muitas pessoas me acompanham, meu Instagram vai estar aqui embaixo também, o canal do YouTube também está aqui, pode clicar lá que eu vou ter um prazer em estar compartilhando com você e entender um pouco mais a sua história. Um grande beijo. Vamos orar? Põe a mãozinha no coração, na mente e ore comigo.
Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela tua presença, tua paz, tua graça. Que o Espírito Santo cuide de cada vida que está conosco hoje. Cada mulher, cada jovem, cada mãe. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre elas, sobre os homens também, cada pai, cada jovem, cada marido. Que o Senhor ajude-nos nesta multitarefa de tantos papéis que temos. Nos capacite na graça, no amor da tua maravilhosa presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, um beijo no coração. Semana que vem, quinta-feira, 22 horas, estaremos novamente aqui. Até lá.